Inclusive, muita gente gosta de se basear pela estratégiazinha, não sei se você já viu o Little Pony, de colocar do punho. Então, quer dizer que esse teste é fajuto. Tem 3 biotipos: ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Entretanto, meu Little Pony, isso é muito questionável. Bom, Guguinha, primeira pergunta vem de Pedro.e Marques. Por que ectomorfos demoram mais para ganhar peso? Meu Little Pony, essa é uma pergunta que eu não estava preparado para. É brincadeira. Me perguntam muito sobre esses biotipos, meu Little Pony. Tem 3 biotipos: ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Porém, essa definição não é muito correta, digamos assim. Ela tem inúmeras variáveis, mas dá pra gente se basear um pouco por características individuais de determinados grupos de pessoas. O indivíduo ectomorfo seria mais aquele cara mais magro, mais longilíneo. O indivíduo mesomorfo seria mais aquele cara com mais facilidade para ganhar massa muscular. E o indivíduo endomorfo seria mais aquele indivíduo mais robusto, com mais facilidade para acumular gordura. E alguns fatores genéticos individuais vão determinar isso, como por exemplo, sensibilidade à insulina. Indivíduos que têm mais facilidade para acumular gordura, eles têm uma tendência a ter uma menor sensibilidade à insulina. Já os indivíduos com mais tendência a serem ectomorfos têm uma sensibilidade à insulina normalmente melhor, o que faz com que eles não acumulem gordura com tanta facilidade e também com que eles metabolizem, coloquem a glicose de forma mais fácil para dentro do músculo da célula. Direcionem a glicose de forma mais fácil para dentro da célula, ao invés de acumular como gordura. Entretanto, meu Little Pony, isso é muito questionável por 2 fatores. Primeiro, muitas vezes existem biotipos que não são puros. Por exemplo, você é um cara que você se enquadraria, se encaixaria em qual desses biotipos, por exemplo, que você acha? Eu acho, no meu ver, um ectomorfo, mas não um ectomorfo puro. Isso, entendeu? Por isso que eu fiz essa pergunta, meu Little Pony. Boa. Porque, por exemplo, você é um indivíduo, quem acompanha aí, que não viu o Little Pony ainda, sigam o Little Pony nas redes sociais, brincadeira, o Vitor Couto no Instagram. Vocês vão poder ver o shape, a carcaça de grilo do garoto. Sim. Mas o Little Pony tem uma certa facilidade para ganhar massa magra. Ele não é aquele indivíduo longilíneo, de ossos longos, com a tendência maior a ser magro. Então, ele não pode se encaixar, Sim, como ele falou, como um ectomorfo puro. Ele já ficaria entre o mesomorfo e ectomorfo, poderíamos dizer. Exato. Uma estrutura de ecto, mas com características de meso. Olha E que aí, mistureba. pra você ver, por isso que Little Pony, muita gente não gosta de utilizar essas definições. Entendi. E ao longo da vida, isso também pode mudar. Aí agora a gente vem, por exemplo, do Guguinha. Sim. Guguinha era gordinho durante toda a infância e adolescência. Até os meus 17 anos eu tive sobrepeso por aí, ou até um pouco mais, quando comecei a treinar e estudar nutrição, musculação, hormônios e afins. E assim eu fui modificando o meu corpo ao longo dos anos. Entendi. Eu, por exemplo, sou um indivíduo que geneticamente não tenho uma boa sensibilidade à insulina, pelo meu histórico. Porém, com os anos de treino, dieta e cardio, meu Little Pony, o Guguinha desenvolveu uma sensacional flexibilidade metabólica. Entendi. Então hoje você que convive comigo sabe que eu consigo secar comendo uma boa quantidade de alimento e não acumulo mais gordura com tanta facilidade. Entendi. E quem olha hoje, se eu disser que eu sou um endomorfo puro, muita gente vai dizer: poxa, Guguinho, tu não é endomorfo puro, tu tá entre mesomorfo e endomorfo. Então, ao longo dos anos, eu, por exemplo, que era um cara com características totalmente de mesomorfo, você pode dizer que quem olha para mim hoje já pode se confundir. E eu já não sou mais um indivíduo que acumula gordura com tanta facilidade quanto antigamente. Então, ao longo dos anos, eu fui modificando meu metabolismo, o que faz com que não seja tão fácil de se encaixar nesses biotipos. Ao longo da história, a gente vê vários atletas que você poderia dizer que são ectomorfos e que desenvolveram uma quantidade de massa muscular muito grande, assim como a gente pode ver atletas como Jay Cutler, que foi inúmeras vezes campeão, que é um atleta de uma estrutura mais robusta,
que você poderia dizer com características mais de endomesomorfo, uma cintura larga, mas que chegava no palco com um nível de definição extremo. Então é por aí que você tira que essa definição de biotipos não é algo tão simples e que tem tanta precisão. Inclusive, muita gente gosta de se basear pela estratégiazinha, não sei se você já viu, Little Pony, de colocar do punho. E irão dizer que, por exemplo, um indivíduo endomorfo não consegue juntar um dedo no outro. Você consegue? E aí eu vou lhe mostrar. Eu, que era um cara que foi obeso durante toda a infância, o meu junta com total facilidade, até passa um pouco. E aí o Little Pony... No meu teste eu fecho completamente, eu sou Hector. No meu teste. Então, no seu teste, mas no meu eu sou o quê? Você é uma metamorfose ambulante, mano. Você é Guga, não, com certeza eu não seria endomorfo aqui, né? Você seria... Então quer dizer que esse teste é fajuto, né? É fajuto. Mas existem algumas pessoas que você olhando até você vai determinar, por exemplo, Vitor Chaves, por exemplo, é um mesomorfo, claro, antes de treinar, ele já tinha uma estrutura física legal, já tinha uma musculatura desenvolvida, mas não dá para se apegar puramente a isso. Posso falar de Luan Mota, meu atleta, quem não conhece, joga a foto do garotinho na tela, meu Little Pony. Luan é um caso clássico que você fala. Luan começou só o espeto, meu Little Pony. Luan tem 1,92 m hoje, quase 130 quilos, ele tá no começo do cut, última atualização ele tava com 126. Enorme, seco, cintura dessa finura, mas Luan tem uma foto que ele tava com sobrepeso, gordinho. E tem uma foto de quando ele começou, só a capa do Batman. Então o Little Pony vai mostrar, quando ele começou, você poderia dizer, Luan é um ectomorfo, e agora se você olha, você poderia dizer, poxa, Luan tá mais com um mesomorfo. A gente não pode nunca dizer que um cara que começou com um ectomorfo não possa colocar uma quantidade grande de massa muscular, é isso que é o Little Pony. Exato. Lembrando que Luan é um cara muito jovem, o Little Pony vai jogar a foto dele aí na tela. Ele tem, parece que só 24 anos, se não me engano. Respondendo a pergunta do rapaz, um indivíduo com características de ectomorfo tem um metabolismo mais acelerado, provavelmente uma sensibilidade à insulina muito boa, mas não quer dizer que ele não consiga ganhar massa muscular. Ele pode precisar, muitas vezes, fazer um treino que não tenha um volume tão excessivo, porque o gasto calórico dele muitas vezes é mais alto. Isso tudo determinado pela genética e individualidade dele, mas o que não quer dizer que ele, com persistência e trabalho duro, não consiga evoluir, assim como eu citei, inúmeros atletas da história conseguiram colocar físicos incríveis, mesmo começando com a capa da gaita apenas. Vamos para a próxima?